Então não caiamos no engano. Quando Deus fala assim, ó, sou eu que estou dizendo sim, não há espaço para dúvidas. Quando foi Deus que confirmou. Porque a Bíblia fala, enganoso é o quê? Quem poderá dizer? Então nosso coração, ele é enganoso, engana o tempo todo. Então na maioria das vezes a decisão que nós estamos tomando é do nosso. E não foi Deus que confirmou. Um homem em consagração e oração fez parar de chover por 3 anos. O profeta Elias presenciou fenômenos naturais intensos após um período de preparação espiritual no Monte Horebe. Quem quiser anotar é bom. Em 1 Reis 19, 11 e 12, ocorreram vento forte, o quê? Terremoto e fogo. A passagem diz assim, um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Depois do vento veio um terremoto, e depois do terremoto veio fogo. Ou seja, gente, prestem atenção, pelo amor do santo Deus. Vou repetir. Um homem em consagração e oração fez parar de chover por 3 anos. Isso não é uma exclusividade de um homem. Deus está falando para nós o que nessa passagem? Se você parar, se consagrar, me buscar em oração, ficar ouvindo, eu vou te dar direções para você fazer coisas fora da curva. Mas na maioria das vezes nós somos impacientes. Amém, Jesus? Seja bem-vinda, pastora Vânia. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, é isso que acontece. Quando nós nos consagramos, então, mais uma lição que Deus está trazendo para nós. Mais uma. Não tome decisões sem tempo de consagração. Então, esse profeta fez o quê? Ele orou por um período, jejuou e ficou lá esperando até Deus dizer sim, sou eu que agora estou falando sim. Caso contrário, de quem é essa decisão? De quem? Nossa. Vamos falar dele, né? Vamos falar minha. Hoje nós vamos falar tudo no pessoal, tá, gente? Minha. Na primeira pessoa. Quando eu tomo uma decisão que eu não me consagrei, eu não jejuei, eu não tive um tempo, não vamos nos enganar. Essa decisão é minha. E eu também faço isso. Não estou aqui falando para vocês assim, comigo não, gente. Eu também faço e eu também estou aprendendo. A mesma coisa que Deus está ensinando para você, Ele está ensinando para mim. Eu preciso me consagrar, jejuar, orar e esperar até que do alto Deus confirme. Porque na maioria das vezes o coração do homem é enganoso. Eu estou pensando que é Deus e não foi Deus. E quando der tudo errado, o que eu vou fazer? Então, Deus, eu não esperei o Senhor confirmar para mim. Mas agora que deu tudo errado, me ajuda. Amém, Jesus? Jesus agradava as pessoas ou não? Não. Então, não vai ser um culto agradável, mas vai ser um culto abençoado. Amém, Jesus? E vai ser agradável também, né? Zacarias 9,13 diz o seguinte: porque para mim, curvei Judá, guardem essa profecia. É a primeira da noite para a sua vida. Pelo amor do santo Deus. Zacarias 9,13. Porque para mim, curvei Judá como um arco, e enchi de Efraim. Suscitarei aos teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como espada de um valente. Tecla SAP. Deus trouxe essa ministração de hoje, gente. Eu demorei semanas. Nunca eu fiquei tanto tempo na mesma palavra. Deus vinha, trazia uma coisa e trazia outra. E eu falei, nossa, eu acho que nunca na minha vida eu tive tanto tempo Deus trabalhando na mesma mensagem. Essa passagem de Zacarias 9,13, o que Deus está falando? Ó, aquilo que roubaram de você, eu sei. Aquilo que roubaram dos seus pais, eu também sei. Aquilo que roubaram dos seus avós, eu também sei.
e eu vou restituir para você. Não é algo que eu vou fazer para você, nessa unção que nós vamos receber hoje, não é uma liberação apenas de coisa nossa. Tem coisas que há muito tempo dentro da nossa família está sendo roubada. E Deus vai trazer restauração. Em nome de Jesus. Porque se alguém aqui sabe o que já pastou, é você. E eu. A gente sabe como que a gente já foi moído. Eu olho para o meu passado, estou falando de mim, eu olho para o meu passado e falo, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me prejudicaram ali, aconteceu tal coisa. Então a gente começa a olhar e eu vejo que na família do meu pai e da minha mãe, mesma coisa, e da minha avó. Então foi muito roubo espiritual. Então o Espírito Santo falou, põe essa palavra, porque é para você avisar que eu vou trazer restituição não só da vida dele, mas da prole deles. Amém, Jesus? Isso é uma profecia de restauração de gerações para a nossa vida. E agora sim, preparando, nós vamos para o culto, né? Quem tiver com Bíblia e quiser ler, eu não pedi para projetar hoje, porque eu não queria que a atenção de vocês se perdesse. Daniel, capítulo 10, do 1 ao 21. E eu vou ler aqui com vocês, eu preciso muito que vocês não se distraiam, prestem atenção na palavra, peguem as pérolas que estão dentro da palavra. Daniel 10, do 1 ao 21. Eu preciso dizer para vocês que Daniel, nesse capítulo 10, ele tinha 86 anos. Quantos anos? 86. Por que é importante isso, a gente entender antes de ler? Quando Daniel foi tirado de Jerusalém, vocês lembram que alguns cultos passados a gente falou do Reino do Norte? Lembra do Reino do Norte? Lá em cima, 10 tribos. Reino do Norte, lá em cima, 10 tribos, chamada Israel. E aqui embaixo, o Reino do Sul, chamado Reino de Judá, que tinha ali Judá e Benjamim. Amém? Então, Daniel, ele foi tirado desse Reino do Sul, que para nós espiritualmente é o mais santo possível. Então, do norte é aquele que se misturou com todo mundo. Lembra que a gente falou que se misturou Samaria e entrou um monte de gente de outro povo e tal? Então, ali era o que não era tão... E embaixo o Reino do Sul. Foi daqui que Daniel foi tirado. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Por quê? Você tem que entender, e preste atenção, vou falar preste atenção 1000 vezes, que eu não quero que Satanás roube nada de vocês, nem de mim. Esse momento presente de Daniel é o seu momento presente agora. Então, só para fortalecer no reino espiritual, repita aí. Esse momento de Daniel é o meu momento presente em Cristo Jesus. Tá? Então, quando começa lá Daniel 1, ele tinha quantos anos? 16. Que a gente, quando olha para a Bíblia, eu pelo menos sou assim, quando eu vejo Pedro, Paulo, João, eu sempre imagino todo mundo com 30 e poucos anos. Os discípulos, quando foram chamados, tinham 17, 18, eram meninos. A gente sempre pensa nos discípulos, quando Jesus está chamando eles mais velhos, mas não, eles eram adolescentes. Então, Daniel foi levado para esse cativeiro adolescente. Mas aqui no capítulo 10, ele já tinha 86 anos, né? A idade avançada. O nome original do profeta era Daniel. Qual que era o nome dele? Daniel. Certo? Prestem atenção nisso que vocês vão entender o porquê que é tão importante. Eu sempre gosto de falar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente perde coisas. Eu falo para vocês direto isso. Não leiam a Bíblia. Meditem na Bíblia. Ler a Bíblia, eu pego e vou. Pum, bum, 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 eu perco um monte de coisa. Comece a fazer perguntas a cada versículo, a cada palavrinha. Vai fazendo perguntas, porque daí Deus vai revelando coisas para nós. Amém? Então, o nome dele era Daniel. Guardem isso, esse é o nome original. O que significa o nome? Por exemplo, o que significa o nome Alex Sandro Bastos Lapa? O que significa isso? Isso, a minha identidade. Então, se a Bíblia está começando aqui, o nome dele era Daniel, é porque Daniel tinha uma identidade. Amém? Quando ele foi levado cativo para a Babilônia, recebeu um nome babilônico chamado Beltesazar. É o nome dele? É o nome dele?
Então deram esse nome para ele. Outro povo deu um nome para ele, mas o nome dele, o RG dele, a identidade dele era outro. Era Daniel. Amém? Então, capítulo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Então, é bom a gente entender que ele recebe aqui uma revelação e Deus está falando conosco aqui para construir aquilo que no final seremos ungidos. Ele foi levado para a Babilônia. É interessante a gente destacar isso aqui. Para quem não sabe, a Pérsia, a gente vai falar dela agora, a Pérsia, para quem não sabe, a Pérsia na Bíblia, hoje, é o Irã. Sabe o Irã que a gente vê na... Isso. Então, a Pérsia aqui, que Daniel está envolvido, é o Irã. E Nabucodonosor é rei da onde? Babilônia. Babilônia hoje é o Iraque. Então as coisas não acontecem à toa. O Iraque está contra Israel, o Irã. Então isso aí, não é de agora. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Então ele recebeu uma revelação que falava do quê? Sempre que você vai entrar em uma grande guerra, Deus te avisa. Agora fala para o seu irmão. Sempre que você for entrar numa guerra, Deus vai te avisar antes. Por quê? Porque Ele quer que você se prepare para você enfrentar aquilo. A Júlia tem um versículo que eu gosto muito, que é assim, Deus não faz algo sem antes avisar através dos seus profetas. Então, antes de algo acontecer com você, sempre Deus avisou antes, para que você possa se preparar. É que tem vezes que a gente não dá ouvidos. O profeta chega para nós e fala alguma coisa, a gente, toda hora chega a palavra para mim, e você acaba perdendo. Então, Deus sempre te prepara para as batalhas que virão. Amém? Então, a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão, veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Quantas semanas? 3. Quantos dias tem uma semana? Então, 3 semanas são quantos dias? E nós falamos aqui alguns dias sobre o jejum de Daniel, que tem 21 dias. Amém? Então, é muito importante que quando Daniel percebeu que o anjo veio falar com ele, o que ele fez? Daniel não quis se preparar para receber a mensagem de Deus. Ele foi uma obrigação que ele sentiu. Olha, Deus está falando comigo sobre algo que vai acontecer. Então, para mim passar por isso, eu, Daniel, vou me preparar. Então, tem horas que Deus começa a mostrar para a gente, falar para a gente algumas coisas. E o que é para a gente fazer? Como? Orando, jejuando, se consagrando. Não chegou uma mensagem para nós, a gente fala assim, mais uma. O que vai acontecer? Eu não estou profetizando, tá? Você vai tomar um couro. Se já não está tomando. Porque a gente quer encarar a batalha espiritual na força do braço. Tinha um filme, que vocês não eram nascidos ainda, só eu, chamava Ghost. Vocês não eram nascidos ainda, vocês não vão saber. Pode procurar no YouTube aí. E tem uma cena que tem um fantasma lá que ele quer dar uma peteleco na tampinha de garrafa. E ele não consegue. Por quê? Coisas espirituais não conseguem tocar em coisas carnais. E vice-versa. Não dá para você lutar com coisa espiritual com arma carnal. Se Deus está falando para você que algo espiritual está para acontecer, você vai lutar com isso como? Com armas espirituais. Então aqui Daniel, quando Deus falou com ele, o que ele fez? Um anjo está avisando para mim que tem algo para acontecer ou acontecendo. Como que eu vou lidar com isso? Eu vou me preparar. E o Espírito Santo meteu seu coração agora, não está aqui no contexto, mas a Bíblia fala, Paulo diz assim, muitos dormem. Eu falei para a Júlia, se fosse no mundo, estava bom. O que eu estou vendo de cristão morto, quem mais tinha que estar borbulhante de espírito,
Se você pede para as pessoas jejuar, parece que você está pedindo o rim da pessoa. Sendo que quem vai ser o beneficiado da oração e jejum é a pessoa. Você jejuar não é bom, é ótimo, é maravilhoso. Você vê que a sua carne é enfraquecida e seu espírito começa a ouvir o que Deus está falando. Mas dentro da igreja, um monte de defunto. Mas hoje Deus vai mudar esse quadro na nossa vida em nome de Jesus. Amém? 3, versículo 3. Não comi nada saboroso nesse jejum. Carne e vinho não provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada, nem perfume, né? Até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé, junto à margem do rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem, vestido de linho. Então preste atenção nesse homem. Olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo. Lembra que uns cultos atrás aqui nós falamos do berilo, né? O rosto como relâmpago e os olhos como tochas acesas. Os braços e as pernas como reflexo de bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. Então imagina você ter uma visão dessa. A gente olha para a Bíblia, às vezes a gente tem mania de não entrar na Bíblia. É um erro você ler a Bíblia e não entrar nela. Por isso que eu falei, presta atenção. Olha que tipo de visão que ele teve. Amém? Existe algo na teologia chamado teofonia. Teofonia é a manifestação visível, tangível e temporária de Deus na história. Ou seja, é quando Deus se mostra através de coisas, de formas, enfim. Eu acredito, alguns teólogos acham que aqui era o próprio Jesus que apareceu para Daniel. Alguns acreditam que sim. E eu acredito que não. Olha, por que não? Nós vamos ver lá na frente, por que não? Por que eu acho que não? Se vocês concordarem comigo, me ajude. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, pois apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. O que aconteceu com eles? Ou seja, tem coisa que Deus só vai mostrar para você. Tem revelação, tem direção, que Deus vai falar com você. Não adianta você tentar mandar aquilo para sua esposa, tentar comunicar aquilo para o seu marido, para o seu filho, para o seu irmão. Tem coisa que é algo entre você e Deus. Deus e você. As outras pessoas à sua volta não vão entender. Amém, Jesus? 7. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanharam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim que fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Vou falar de novo, porque tem chave espiritual aqui para você e para mim. Porque a gente lê e não medita. Assim que fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Durante um recado ou direção de Deus, suas forças podem desfalecer. Isso aconteceu com Daniel, com Paulo e com outros. Por que Deus pediu para destacar isso aqui? Antes da gente ir para o 15. Tem hora que Deus vai trazer coisa para você e para mim, tão forte, ou sonho, ou visão, ou uma impressão de algo, e vai acontecer de você ficar mal. Nós somos puros? Hã? Não era nem para ter dúvida. Nós somos puros? Deus é? Então, quando vem uma mensagem de Deus, que é o máximo da pureza, diretamente para nós, o nosso corpo não aguenta. Quando Deus manda uma mensagem diretamente para você, nosso corpo é abalado. Paulo ficou assim, Daniel ficou assim, tem várias outras pessoas na Bíblia que quando Deus falou diretamente com ela deu uma bambeada. Por que eu estou falando isso? Porque no final do culto de hoje, nós vamos ungir.
e nós vamos receber o toque do céu. Então não se assuste, porque nós não sabemos o que vai acontecer. É bom? É ótimo. É ótimo. Mas se tiver algo que Deus não quer aí, não ficará aí. Amém? Se tem algo aí que está te impedindo de avançar, de crescer, e Deus perceber, Ele vai falar assim, filho, para que você receba esse avanço, tem coisas aqui que não podem permanecer com você, porque isso aqui está te travando. Amém, Jesus? Então, 8 de novo, assim que fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Durante um recado, Deus, suas forças podem desfalecer, é o que aconteceu com vários aqui na Bíblia. Enquanto isso, no 15, ele me dizia, prostrei-me em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia um homem tocou nos meus lábios, eu abri a minha boca e comecei a falar. Quando aquele homem tocou, aquele ser tocou nele, o que aconteceu com ele? Começou a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Ele já falou isso. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram, e mal eu posso respirar. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Quando você está fraco, o toque de Deus te traz forças. Então, quando Deus te trouxer, e Ele vai te trazer hoje, quais são as novas direções que você vai andar, para que você faça isso, para que você consiga ir nessa direção, é Ele quem vai te dar forças. Porque eu tenho certeza que às vezes Deus traz coisas para nós, a gente gosta. Mas quando a gente começa a pensar nisso, a gente fala assim, nossa, mas não tem a mínima condição de eu fazer isso. Porque a gente olha para quem? Para nós. E quando a gente olha para nós, a gente perde a força. Porque se tem um ser que a gente está desconfiando ultimamente, quem é? Eu, pelo menos, eu falo para Deus toda vez que eu vou orar, falo, ó Pai, se não for o Senhor, eu já estou totalmente convencido de que se não for o Senhor, eu não tomo mais decisão. Tem vezes que eu tenho ótimos planos, ótimas ideias, eu vou para o meu quarto, eu espero até Deus dar a certeza absoluta, porque várias vezes eu fui lá, fiz, e quando eu fui ver, não era Deus, e eu não tinha força para prosseguir. Eu começo algo, e depois no meio do caminho, eu não tenho força para prosseguir. Amém? 18. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me o rosto em terra sem conseguir falar. 16. Então um ser que parecia um homem tocou nos meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo? O que ele está dizendo? Como eu sou teu servo, como que eu e você pode estar nos dias de hoje, trocando ideia? Não tem cabimento. Eu sou um ser pequeno. Como que eu e o Senhor estamos tendo um diálogo? Ele tem dificuldade em entender a possibilidade de ter um diálogo com Deus. Se você não consegue, eu também, se a gente não consegue ficar na presença de Deus, orando, que nem o culto passado, qual foi o exercício? Qual foi o exercício? Ficarmos 1 hora em silêncio. Oh, meu Deus do céu. Tudo pequenininho, até a deda. Sejam bem-vindas, dedinha. Então, se eu não consigo ter tempo de oração e conversar com Deus, como é que eu quero ir para a eternidade? Se eu não consigo falar com você 15 minutos, meia hora, ou 1 hora que seja, como é que eu vou morar com você a eternidade? Não vou mentir aqui, porque a gente não mente. Tem vezes que alguém convida a gente para ir na casa de certas pessoas. A gente fala assim, não, esse aí não. Ou, essa daí não. Porque são pessoas que às vezes você não tem aquela afinidade, aquela intimidade, você não quer. E tem pessoas que nem precisa, se chamar, você quer ir. Então imagina você ficar morando com essa pessoa que você não curte muito,
Pegar uma estrada para ir viajar, por exemplo, e você vai ficar 18 horas com ela dentro do carro, só você e essa pessoa. Só de pensar na viagem se torna um pavor. Por quê? Porque você não gosta daquela pessoa. Então, quando eu não consigo ter esse tempo de oração, o que eu estou dizendo no mundo espiritual? Olha, eu gosto de conversar com o meu TikTok, com o meu Instagram, com a minha Netflix, com tudo. Mas com o Senhor, olha, é chato conversar com o Senhor. Conversar com o Senhor é muito chato. Você me desculpa, eu estou sendo sincero, sincera, mas eu ficar aqui falando com o Senhor, por quê? Porque a gente só conversa com Deus para quê? Para pedir, 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 pedir. E o nosso exercício do culto passado, qual que foi? Senta lá e troca ideia. Ô pai, deixa eu te falar, e ontem, você nem sabe, eu estava trabalhando, me deu medo aquela hora, eu fiquei pensando isso, estava pensando, pai, estou querendo fazer um curso aí. Conversa, conversa, conversa. Ele vai virar seu amigo. Conversa. Nossa, pai, senti uma dorzinha estranha aqui nas costas ontem, estou pensando, vou no médico, dar uma olhadinha. Conversa. Nossa, pai, acho que eu não estou enxergando direito, não. Fui olhar ontem o canal, não consegui ver a letrinha. Conversa. Nossa, pai, eu sei que o senhor não gosta de futebol, mas aquele meu time lá, nossa, eu passo nervoso. Conversa. Nossa, mas pode falar de futebol com Deus? Com um amigo, você conversa sobre o quê? Tudo. Amém, Jesus? 17. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia um homem tocou em mim outra vez e deu o quê? Forças. Ó Deus ali de novo, dando forças. Ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz esteja com você, seja forte. E aí ele repete de novo, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me destes força. Amém? Daniel capítulo 10, para quem chegou agora, eu estou vendo as carinhas ali de onde ele será que ele está. Né? Daniel capítulo 10. Deus sempre te deu forças durante as batalhas e livramentos da sua vida. Então agora a gente vai começar a fazer aqui um flashback. Eu lembro uma vez, que na época que eu era doidão ainda, que eu não era de Jesus, eu saí de um lugar, né? Eu tinha bebido demais. E aí eu peguei o carro, estava eu, a Júlia, a gente estava uma turma que eu não lembro agora quem estava. O Juninho não, o Juninho nunca bebeu. Meu irmão, graças a Deus, meu irmão é um anjo. Né? Provavelmente meu irmão não estava. E aí nós estávamos vindo, e o que aconteceu? Eu dei uma bobeada, meu carro foi debaixo da Scania e voltou. Até hoje eu lembro disso. Eu falo, rapaz... Porque se aquele pneu pega ali e consegue dar o torque, não precisa nem falar o fim do filme. Esse foi um dos milhões de livramentos que eu tive. E eu tenho certeza que você, vira e mexe, lembra de quantos livramentos você já teve. Então, Deus sempre te deu forças durante as batalhas e livramentos da sua vida. Por que que Deus tocou para nós nos atentarmos a isso? Deus tem algo novo para nós essa noite. Ele vai trazer ideias novas, novas direções, mas a gente vai fazer diferente das outras vezes. A gente vai entender que isso novo que Deus vai trazer, a força para nós fazermos isso virá dele. Porque se nós recebermos essa informação hoje e nós acharmos que é a gente que vai fazer, nós vamos desistir. Lembra lá quando o povo judeu ia atravessar lá, era para ficar 40 dias no deserto, né? E Deus falou assim, ó, se eu deixar vocês irem 40 dias, vocês vão ficar com medo dos povos que tem lá, e vocês vão voltar. Então, ao invés de ser 40 dias, quanto tempo foi? 40 anos. Gente, era para ser 40 dias. Mas acabou sendo 40 anos. Porque eles teriam medo, porque aquela batalha, eles entendiam que quem ia lutar? Eles.
Eles não entenderam que aquela batalha, quem lutaria seria Deus. Então não adianta Deus colocar um plano na sua vida hoje, na minha, e Ele vai colocar. Eu tenho certeza que até o final do culto, Deus vai começar a dar ideias. Prestem atenção nisso. Deus vai dar novas ideias, novas direções. Não pense que é da sua cabeça. Nossa, que negócio doido esse que veio. Essa ideia, é o Espírito Santo testificando para você que ele tem algo novo para você. Mas você tem que entrar nisso sabendo que quem vai à frente é Ele. Porque senão você vai voltar para trás, porque você está desacreditado de você, como eu também estou. Então é muito importante, antes da revelação vir, a gente já começar a treinar desde agora. Quando Deus mandar essa ideia nova, eu tenho que entender, Ele está falando que é Ele que está dando, e é Ele que vai fazer eu atravessar. Amém, Jesus? 20. Então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. A outra versão diz principado. Vocês sabem o que é principado da Pérsia, principado da Grécia? Existem seres que controlam regiões. Então, tem bairros que é muita morte. Tem bairros que é muito crime. Tem bairros que é muita droga. Aquilo é uma ação de principado. Ele controla um país. Então você percebe que tem país que ele tem uma característica. Então aqui o anjo falou para Daniel, olha, eu estou vindo aqui, mas o principado da Pérsia me impediu. Essa luta era carnal ou espiritual? O principado, o anjo está dizendo, o principado da Pérsia, Daniel, você estava orando aí, eu vim te entregar a sua resposta, mas o principado não deixou. Mas antes, lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, 21. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Por que eu falei lá atrás que para mim não era Jesus? Você acha que Jesus teria problema de lutar com um anjo? Um sopro de Jesus. Acabou. Então aqui era um anjo contra outro anjo. Então alguns teólogos acreditam que era o próprio Jesus, não é. Ninguém me ajudou a não ser Miguel. Vocês acham que Jesus precisa? Jesus diz lá, quando ele é perseguido, né? Eu sou o que sou. O que acontece? Todo mundo cai. Ele só diz assim, eu sou o que sou. Só a palavra dele faz todo mundo cair. Amém? Continuando. Então, vocês que estão aqui no culto de hoje, por favor, creiam no que Deus está trazendo. Deus nunca deixou de te ouvir, apesar do longo tempo de algumas vezes te mostrar o contrário. Daniel começou a orar, igual a Suelen, igual o Dair, igual a Andresa, igual o Juninho, igual a Vânia. Ele começou a orar por algo. Deus mandou aquela resposta. E o que aconteceu? No céu havia uma batalha para impedir aquela resposta de chegar. Amém? O anjo falou o que para Daniel? Eu estou te ouvindo, Deus está te ouvindo desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro dia que você está orando, eu já estou te ouvindo. Mas o principado da Pérsia me impediu de trazer a resposta para você. Então Deus diz a Daniel, e para nós também no capítulo 10, desde o primeiro dia estou ouvindo a sua oração. Então repita comigo, desde o primeiro dia. Deus está ouvindo tudo aquilo que eu estou orando. Nós falamos com a nossa boca, mas talvez o coração não estava inclinado. Gente, tudo aquilo que você está orando, se você escutar agora com o espiritual e com o emocional, é totalmente diferente da sua audição carnal.
tudo que você tem orado faz tempo, Deus está ouvindo. Porque a grande arma de Satanás é falar, olha, não adianta orar. Quanto tempo você está orando por isso? Amém? Não desista, Deus está vendo a sua oração e isso trará mudanças em sua vida e em sua casa. Se o principado visse você desistindo, diria ao anjo de Deus, podemos parar de guerrear, eu ganhei a luta. Vou desenhar. Está tendo uma guerra para trazer uma resposta da sua oração. E aí, esse anjo caído vê você dizendo assim, vou parar de orar. Os dois vão continuar lutando? Eu não vou, e eu creio que vocês também não, eu não vou dar ponto, eu não vou dar crédito, eu não vou dar gosto para demônio e anjo caído. Dele poder falar assim, ganhei. Eu não vou. E eu creio que você também não vá. Então, se a nossa força estava fraca para orar, então Deus está falando para a gente que é para a gente continuar. Porque há uma batalha espiritual para que essa nossa resposta venha. Por mais sobrenatural que ela seja. Porque tem coisas que a gente ora que a gente fala assim, isso aqui é difícil, mas Deus faz. E algumas a gente fala assim, não, isso aqui, todos nós temos uma oração, e eu tenho a minha, que nós dizemos assim para nós mesmos, essa daqui, a gente não gosta de falar, né? A gente pensa, essa daqui, eu acho que nem Deus. A gente não gosta de falar porque dói em nós. Mas tem umas que a gente fica quieto, a gente se esconde de nós mesmos, porque a gente fica com vergonha de dizer assim, olha, essa daqui, cara, eu acredito nisso, mas isso aqui, eu nem ligo também se não vier, porque isso é uma desistência espiritual. Você já está dizendo no reino espiritual, vocês dois aí, para de brigar, porque eu já entreguei os pontos. Só que Deus aparece lá no Antigo Testamento e diz assim, porventura, minha força diminuiu, meus braços se encolheram, há algo que eu não possa fazer? Existe algo que eu não possa fazer? Existe algo tão grande que eu não possa fazer? Não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Renovar a nossa fé. E eu fico muito feliz que a Bíblia fala que é Deus que renova a nossa fé. Porque pensou se fosse nós, eu preciso me auto-renovar na fé. A gente já desistiria hoje, porque a gente não tem essa força. Mas a Bíblia diz que se é algo do Senhor, Ele derrama uma unção nova sobre nós e a nossa fé é restaurada. Amém, Jesus? Saber a minha identidade garante minha vitória diante de convites e tentações. Vamos repetir junto? Saber a minha identidade garante minha vitória diante de convites e tentações. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês no comecinho da passagem? Que ele fala assim, Daniel, o nome dele, chamado Beltesazar. O mundo, então a Babilônia ali era como se fosse o mundo. O mundo tentou dar outra identidade para ele. Mas qual era o nome dele? E Daniel é uma identidade. Então, os que são mais velhos aqui, mais ainda, nós temos uma identidade, e é muito legal falar isso para vocês, que quando eu estava orando em casa, Deus me trouxe a visão até do culto de hoje, como que seria, e Deus começou a me trazer muita visão. Nós aqui, e o Espírito Santo vai começar a mexer no íntimo de cada um, nós já passamos por muitas coisas, lá no passado, você sendo novo, mais ou menos, ou mais de idade, nós já passamos por muitas coisas lá atrás, que outras pessoas tomaram um caminho totalmente fora do que Deus queria. Mas não me pergunte por que nós, em muitos pontos, mesmo sem ser de berço evangélico, mesmo assim, alguma coisa em nós dizia, não vai por esse caminho aí. Porque a Bíblia fala que Deus nos escolheu antes da criação da terra. Então agora eu vou ter que ser um pouco complexo aqui com vocês, eu não gosto disso, mas
Deus criou o tempo. Deus criou o quê? Então, Deus criou o tempo. Então, o tempo domina Deus? Não. Porque quem criou o tempo foi Deus. Então, Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Bugou? Também buguei. Não dá para entender isso. Nosso cérebro, que é limitado, ele não entende isso. Mas Deus, ele já sabia de tudo. Por exemplo, o que a Suelen vai fazer dia 18 de abril de 2029. Nossa, por que tão específico? Ela não sabe, ninguém sabe aqui. Deus sabe exatamente. Se você falar os segundos, ele fala, nesse segundo, ela vai estar fazendo isso aqui. Isso é muito doido. Então, aqui o que está dizendo é que Daniel, Deus já sabia que ele passaria por tudo aquilo que ele passou. Daniel 10, capítulo 10, ele está com quantos anos? 86. Em Daniel 1, quantos anos ele tem? 16. O cativeiro babilônico durou quantos anos? 70. O profeta tinha avisado que eles ficariam num cativeiro de 70 anos por desobediência. Então aqui ele está com 86, mas Deus já forjou a identidade dele lá atrás, porque lá na frente algo aconteceria e ele precisaria ter uma identidade forjada. Então foi por isso que você e eu passamos por um monte de coisa que a gente fala assim, não tem nexo Deus ter permitido tanta coisa errada ter acontecido. Glória a Deus por isso, porque Ele nos forjou para nós sermos o que nós somos hoje, membros do reino de Deus. Amém? Então, muitas coisas que a gente olha, a gente poderia ter tomado outras decisões, a gente nunca se perguntou, por que eu não fui mesmo, hein? É verdade, eu tive essa oportunidade, por que eu não fui para isso? Por que eu não fui para aquilo? Por que eu não fiz dessa forma? Por que eu não fiz assim? Porque você sabia, existia um DNA em você te avisando, olha, eu vou te levar para uma situação que eu preciso trabalhar você primeiro. Amém, Jesus? Então, assim como foi o início de Daniel, foi o seu. Foi o início da sua trajetória. Deus te tirou de Judá para te usar na Babilônia. Então repita aí, Deus me tirou de Judá para me usar na Babilônia e não para morar nela. Então você entende que Judá, no mundo espiritual, se a gente lembrar de Judá, o que é? É um meio onde você entende a Deus, conhece a Deus, busca a Deus, entende a Deus. Então ele pega alguém que é lá de Judá e leva para um lugar que não tem nada a ver com Judá. Então é isso que ele está fazendo comigo e com você. Você percebe que hoje o mundo, qual é a primeira criação de Deus de todas? Primeira instituição de Deus, qual é? Família. O que mais tem sido atacado nos dias de hoje? Porque se o diabo conseguir destruir família, ele conseguiu. A primeira coisa que ele quer tocar é família, porque é lá que você aprende valores. Eu não estou dizendo que você aprendeu ou não, porque cada um aqui tem um histórico familiar, e Deus vai falar disso com a gente também, em breve. Mas nós temos que entender que Deus permitiu algumas coisas com a gente, sendo boas ou ruins, para que Ele nos forjasse, para agora nós entrarmos no mundo e sermos luz nas trevas. E não luz das trevas. Porque o diabo está louquinho para fazer esse convite para mim e para você. E eu tenho certeza que, se é comigo assim, é com você também. Você recebe inúmeros convites diários para participar da festinha do inferno. Qual que é a festinha do inferno? É balada? Não. Também. São várias coisas, mas uma. Eu vou ficar falando mal de todo mundo. Eu vou fazer fofoca. Eu vou denegrir. Eu não vou pagar. Eu vou calotear. Eu vou prejudicar. Então, a todo momento, a Vânia trabalha com equipamentos, né, Vânia? Venda de equipamentos eletrônicos, é isso, Vânia? Está ainda nisso? Com certeza, existem várias propostas para ela, faz assim, tal, e aí você, pá, e tal. Ela fala, não, a minha identidade aí não é essa aí. Não é essa a minha identidade. E Deus quer usar você com a sua identidade. Não precisa trocar de identidade. Porque o diabo fala assim, olha, até dá.
Mas com essa identidade que você está aí, não dá, né? Dá. Amém, Jesus? No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou, o Senhor o quê? Entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo na mão de Deus. Olha só, Deus entregou Judá na mão da Babilônia. Tem horas que acontecem coisas na nossa vida que foi Deus que permitiu. Porque quando a gente olha, Nabucodonosor era bonzinho? Não. Mas a Bíblia fala no começo de Êxodo, primeiro versículo, e Deus levantou. Quem? Nabucodonosor. Então tem político aí que foi Deus que levantou. A gente fala assim, não é possível. Porque às vezes Deus quer corrigir uma nação por coisas que ela faz. E Deus levantou Nabucodonosor. Para corrigir quem? O povo dele. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Aqui eu estou no capítulo 1, tá? De Daniel. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eu vou voltar a essa passagem, porque quando eu estava lendo em casa, Deus me trouxe para explicar isso para vocês, porque aqui está falando de você. Essa passagem está falando de você. Vou ler de novo. Mandou trazer jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Você repara, independente da sua idade, que desde pequeno, eu tenho certeza, porque o Espírito Santo não ia me falar isso em casa à toa. Você repara que desde a sua infância, por mais difícil que ela tenha sido, você sempre via coisas que as outras pessoas não viam? Eu não estou dizendo aqui que você é o Einstein, o super inteligente, mas você percebe que existia, e a gente não entende que o nome disso é Espírito Santo. Sempre tem coisas que vocês foram percebendo, foram se atentando, que era Deus mostrando coisa para você, e se você começar a fazer um flashback aí, você vai perceber que mesmo a sua infância sendo muito difícil, muito complexa, tem coisas que Deus mostrava exclusivamente para você, e você percebia que à sua volta, as outras pessoas não percebiam isso. Tinha gostos que você tinha antes, que você percebia que não era o gosto de muitas pessoas. Foi Deus que te fez assim. Amém, Jesus? Então Ele fez isso com você, para que quando você entrasse na Babilônia, não fosse qualquer um que estivesse entrando lá. Era alguém que foi trabalhado por Deus. Então repita, eu fui trabalhado desde a minha infância por Deus. 5. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da sua própria mesa. Eles recebiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus sempre traz pessoas para te ajudar no seu chamado. Deus chamou Daniel? Deus chamou Daniel? Ele estava sozinho? Não. Então não adianta você querer fazer as coisas de Deus que Ele vai trazer para você nessa noite ainda hoje, sozinho. Porque nós somos corpo. Ninguém aqui é o Superman espiritual. Ninguém. Um é mão, outro é pé, outro é olho, outro é ouvido. Mas não adianta. Eu falo para a Júlia, eu tenho muita dificuldade. Tem pessoas que você tenta se aproximar. Não existe isso.
Os discípulos andavam todos juntos. Só tinha um que fazia as coisinhas escondidinhas dele lá, que nós sabemos quem é. Então, sozinho, você não faz nada no reino de Deus. Amém? Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe tem 3 filhos. Até engraçado saber que eu saí dessa mulher pequenininha aqui, né? Minha mãe tem 3 filhos. Um é de um jeito, outro é de outro, outro é de outro. Qual que ela ama mais? Os 3. E ela faz assim, como o Alex fez isso, eu vou mandar o Alex embora, eu vou deixar só o Juninho e puxa a Márcia. Não. Família, independente da família ser um de cada jeito, você ama todos. Assim é no corpo. Mas a Cris fala muito. Mas a Cris fala pouco. Mas a Júlia não fala. Mas a Cleide e... Gente, cada um tem um jeito que Deus criou-nos desse jeito. E existe uma função, uma característica específica em cada um que Deus colocou com um objetivo. Por exemplo, eu não gosto de... Eu não sou de chorar. Eu não sou de chorar. Eu vou falar, as coisas é tudo para cima, para cima, para cima. Por quê? Porque eu gosto das boas novas. E não é eu que escolhi isso. É uma marca que Deus colocou em mim. Tem pessoas que têm mais facilidade, você conta alguma coisa para ela, ela fala assim, ai meu Deus. Imagina uma pessoa dessa pregando. O culto vai ser velório pro resto da vida. E não é porque ela está errada, é porque ela tem uma inclinação de se compadecer mais das coisas. Então, geralmente, essas pessoas são intercessoras. É uma das características do reino. Tem gente que é mais alegre. Então, você está doente, igual o episódio do Chaves lá, né? Do Chapolin. Tinha 2 homens lá, um estava doente, o outro estava bom. Aí o Chapolin falava porque estava bom que ele estava doente, e porque estava doente que ele estava bom. No final do curso lá, aconteceu o quê? O que estava doente ficou bom, ele acreditou, e o que estava bom ficou doente. Porque ele tanto ouviu aquilo, que aquilo pegou nele. Então, eu tenho essa característica, como você tem a sua, de... não sei o que era... Então, mas... É uma característica. E precisa-se de pessoas que vão ali chorar com você, se compadecer do que você passa. Imagina se não tem essas pessoas. Amém, Jesus? Então, Deus nunca te chama para a obra sozinho. Então, repita, Deus nunca chama ninguém para a obra sozinho. 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Lembra disso? A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Então, eles tinham outros nomes lá na Babilônia? Tinham. Mas a identidade deles se perdeu? Não. Então, o que Deus está ensinando para nós, no que Ele vai trazer para nós hoje, não esqueça da sua identidade, porque é ela que vai te manter de pé nessa liberação do novo de Deus para a nossa vida hoje. Se você esquecer quem você é, você não sabe para onde você vai. Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Estou indo para a igreja. Qual igreja que é? Não sei. Que ônibus você pega então? Estou indo para a igreja sempre amor. Então agora eu sei. Então, se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Amém? 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quem fez isso? Deus. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então para o homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias.
Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso, lhe dava vegetais. A esses quatro jovens, deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Agora, nós vamos dar uma pausa. Eu vou pedir para você colocar a mão sobre a sua cabeça. Pode deixar seus olhos fechados, só põe a mão sobre a sua cabeça. A esses quatro jovens deu sabedoria. Eles eram do povo de Deus, estavam em outro local. E Deus os chamou, os levou a outro lugar. E a esses quatro jovens deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então, com a mão na sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Seu Espírito Santo, Pai, que vá tocando nos nossos neurônios, Pai. Realinha, Pai, nossos pensamentos, realinha as nossas emoções. Nós não estamos aqui acreditando em homens, Pai. Nós estamos acreditando na Sua visitação sobre a nossa vida, Pai Santo. Toca em nossas emoções, toca no nosso racional, toca em nossos neurônios, mas principalmente, Pai, realinha o nosso entendimento espiritual. Derrama sobre nós, Pai, a Sua sabedoria e a Sua inteligência. E a partir de agora, Pai, nós tomamos posse, Pai, pela fé. Nós podemos enxergar, Pai, que sobre nós está sendo derramado sabedoria e inteligência em nome de Jesus. Pai, que venha sobre a minha vida, Pai, e a dos meus irmãos. Assim como naquele tanque de Betesda, Pai, que eles estavam esperando o anjo chacoalhar as águas, Pai. Hoje não é um anjo que virá aqui, Pai. O próprio Senhor Jesus tocará a mente de cada um de nós, a minha mente, a mente dos meus irmãos. E haverá um renovo sobre a minha vida, sobre as minhas experiências espirituais, emocionais, relacionais, em nome de Jesus. E eu peço também ao Senhor, Pai Santo, aquilo que o Senhor me pediu para orar por eles aqui, para mim também. Me dá, Pai, e para os meus irmãos também, novas portas de negócios, Pai. Abre a minha mente, abre os meus campos espirituais, que eu enxergue coisas que eu nunca enxerguei, Pai. Que eu enxergue novas possibilidades, Pai Santo. A Tua palavra diz que é o Senhor que abre portas, Pai. É o Senhor que abre novas janelas, Pai Santo. Então, pela fé, eu tomo, Pai, pela fé, posse, Pai, dessa sabedoria, dessa inteligência e dessas portas que o Senhor está abrindo sobre a minha vida, Pai Santo. No nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, que essa unção seja completa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém, Pai. Vamos louvar ao Senhor por esse... Em nome de Jesus. Eu orei assim com vocês, porque assim, como eu estava em casa, Deus me trouxe essa visão, falou, olha, você avisa para eles que eu vou derramar uma unção, que o olhar deles vai se abrir para novas oportunidades. E vocês vão perceber claramente que não tem nada a ver com Alex, é Deus. Ideias novas, Deus começou a me dar isso em casa. Eu falei, nossa, Pai, como que eu nunca pensei nisso? Então, estratégias direcionais, operacionais, profissionais, Deus já derramou sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Continuando. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes perguntava sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu, e é o que aconteceu com você agora, que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Quando Deus toca na nossa mente, é algo sobrenatural. Amém? Então nós temos que crer que quando Deus manda uma palavra, a palavra de Deus não volta vazia,
mas ela cumpre o propósito a qual ela foi enviada. Amém? 21. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Capítulo 2, indo para o final. Deus está agora te renovando em estratégia e capacitação, e assim como quando Ele tirou você de um lugar para colocá-lo na vida de outro, que você percorreu até hoje, Ele nos dará nova sabedoria para os novos objetivos. Deus tirou Daniel dali, levou para outro lugar e fez o quê? Capacitou Daniel com sabedoria e inteligência. Isso que Deus vai trazer para você a partir de hoje. Ele vai te dar sabedoria e inteligência para que você faça. Então, dentro da sua área, você tem negócios. Você tem pensamentos, você tem propósitos. Deus vai te dar sabedoria e inteligência para lidar com isso. Amém? Então fala, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Então, indo para o 2 aqui. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Teve o quê? Quem é que dá sonhos? Então, Nabucodonosor teve sonhos. Quem fez ele sonhar? Certo? Sua mente ficou tão perturbada, sabe aquele sonho que você fala, Jesus, o que é isso aqui? Que ele não conseguia dormir. Por isso convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse, tive um sonho que me perturba e eu quero saber o que significa. Nabucodonosor teve um sonho e ele ficou angustiado. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, viva para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, olha só isso. Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se vocês me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Segura só um pouquinho. Imagina alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tive um sonho hoje. Eu quero que você me conta o que eu sonhei. E é para você falar também o que é. O que quer dizer. Se alguém tiver sonho de te contar, muitas vezes você já não sabe nem o que quer dizer. Imagina você falar, olha, Deda, hoje você sonhou que estava de frente para uma árvore laranja. Então, é isso que Nabucodonosor pediu para os astrólogos, para aqueles caras lá, certo? Por isso, revelem o meu sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte, ó rei, os seus sonhos. Eu imagino eles por dentro. Não, rei, conta para nós, né? Porque eles sabiam que ele não ia interpretar. Mas eles tornaram a dizer, conta, ó rei, os seus sonhos aos seus servos, e nós interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na... E aqui entra você e eu. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Não tem como fazer o que você está falando. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que lhe ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel, dos seus amigos, para que todos fossem mortos. Arioque, ou Ariuque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando você, então fala assim, quando eu, Daniel aqui representa você, a mim e você. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria, com o quê? E bom senso. Então Deus te dá sabedoria e bom senso.
Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Aríoque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele lhe daria a interpretação. Então aqui, para a gente ir para a parte da oração. Daniel pediu o quê? Pediu o quê? Ele falou, vou te falar agora. O que ele falou? O que significa para nós, no mundo espiritual, um prazo? Eu vou ter um tempo de consagração. Eu vou buscar a resposta do único que tem a resposta. Se eu e você andamos fazendo coisas, primeiro, e depois eu vou buscar um tempo, a gente vai quebrar a cara. Porque antes de tomarmos decisão, nós vamos lá, oramos, esperamos, e Deus nos revela a resposta. Eu tenho um pavor de mim e de você não entender isso. Porque isso significa que se nós estamos quebrando a cara, nós vamos continuar quebrando. Amém? Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, olha só o que ele fez, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ponto 2. Ponto 1, o que eu faço quando eu vou tomar uma decisão? O que eu faço primeiro? Separo um tempo de consagração. E eu faço o quê? Eu vou em pessoas. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu não tomo a decisão primeiro. Eu vou buscar a Deus, chamo irmãos na fé, vamos orar por essa decisão que eu estou pensando em tomar. Porque nós fazemos o inverso. Eu vou lá, eu faço. Aí depois eu conto para Deus, depois eu conto para meus amigos. Amém, Jesus? Daniel voltou para casa, contou a situação aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Ó, esse lance aqui, vamos orar junto. Nós estamos acostumados a fazer isso? Vamos ser sinceros. Não é para responder, de verdade, é sério. É para você responder dentro de você. Porque eu não quero ninguém passando vergonha, nem eu. Não é para responder. Você costuma, quando vai tomar decisões, você costuma buscar a Deus primeiro, até que Ele confirme. E você busca os seus irmãos na fé também. Não é para responder. Pensa por dentro aí. Aí Deus fala com você, Ele, você e Ele. Você primeiro faz e depois avisa, ou você primeiro avisa e depois faz? Amém? 18. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com outros sábios da Babilônia. Então, o mistério, passou um tempo, o que aconteceu? 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel, que hora? Que hora que a gente costuma orar? Que hora que a gente costuma orar? Numa visão. Daniel louvou a Deus do céu. Por que ele louvou a Deus? Será que ele tinha dúvida que aquela resposta era de Deus? Por que ele louvou a Deus? Obrigado, Pai. Essa resposta aqui é sua. É sua. É sua. É Deus que... Amém? 20. E disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. A quem pertence a sabedoria e o poder? Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Porque tem gente que não sabe discernir. Então não é que Deus não dá, Deus dá a todos. Se alguém, Efésios 6, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vos dará, porque dá com abundância. Mas não sejam como as ondas do mar, que ora vão para um lado, ora vão para outro. Eu busco a Deus, daqui a pouco eu não busco mais. Daqui a pouco eu busco de novo, daqui a pouco eu não busco mais. Eu espero Deus falar, depois eu não espero mais. Não seja, porque, aí finaliza o versículo, porque quem é assim, não pense que receberá coisa alguma. Amém? 22.
Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo. Aqui é você orando na resposta que Deus vai começar a dar para você com força de hoje em diante, em nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo, Pai, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revela-te, Pai, o Senhor, ou o sonho do rei. Revela, Pai, a nós o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse, não execute os sábios, ó Daniel, para o rei, não execute os sábios. Nossa, aqui eu sei que inveja é pecado, mas aqui eu fico com uma invejinha de Daniel, porque é muito top isso. Não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho que ele teve. Eu tenho a resposta porque Deus falou comigo. É tão bom quando você chega num lugar que você fala assim, eu sei o que eu vou fazer. Sabe por quê? Quem mandou eu fazer foi Deus. Aquilo te traz paz no coração. Você já vai sabendo que quem apontou aquela direção foi Deus. Você não vai com medo, você não vai preocupado, será, interrogação. Não, 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 não. Deus falou comigo. E aonde que ele fala comigo? No silêncio. Amém? Imediatamente, 25. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, olha só, a soberba, eu posso. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre a qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que haveria de acontecer nos últimos dias, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado, que foram os seguintes. Aí ele começa a contar os detalhes. Quando estava deitado, o rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não foi revelado, porque eu tenho a sabedoria, mais do que outros homens, mas porque tu, ó rei, saibas que a interpretação veio do Pai, e entendas que ela passou pela sua mente, e só Deus o sabe. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti viste uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro, peito e braço de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro, parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmigalhou. Então o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como pó que debulha o trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse, rei, o sonho que o Senhor teve, e nós o interpretamos para o Senhor. Então, Deus trouxe uma revelação. Aquele Nabucodonosor, ele era do mundo ou ele era do povo de Deus? Do mundo. Então, o que Deus pediu para mim dividir com vocês hoje, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Deus dá sabedoria para que o mundo perceba que exista uma diferença na sua vida. Qual é a intenção disso? Para que a pessoa se questione, o que acontece com essa pessoa? O que acontece com essa mulher? O que acontece com esse homem? Porque aí esse interesse vai fazer com que essa pessoa queira saber quem é o seu Deus. Por isso que Deus vai manifestar a sabedoria, a inteligência e o poder dele na sua vida, para que outras pessoas vejam e se questionem. Por que tem essa bênção diferente na vida dele, na vida dela? Amém, Jesus? A estratégia de Satanás sempre foi e será a mesma. Se tu és filho de Deus, então para que a gente prossiga aqui, sempre nós temos uma dificuldade. Quantos aqui são filhos de Deus? É legal quando faz essa pergunta, todo mundo levanta a mão. Mas tem gente que às vezes fica na dúvida. Sabe que é filho? Passa um tempo e fala assim, então, eu sei, eu não sei. Nós somos filhos de Deus, que a Bíblia fala lá em João 3,16, aos que creram,
deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, ser filho de Deus independe de você, depende de Jesus, o que ele fez. Então, você é filho e pronto. Mas Satanás chegou para Jesus, olha só, não foi para a Vânia, não foi para a dona Raimunda, não foi para o Isaac, não foi para a Regina. Foi para quem? Para Jesus. Olha, se tu é filho de Deus mesmo, porque eu tenho a minha desconfiança, hein? Para Jesus. Será que ele não vai tentar fazer isso com você? Será que ele não tenta todo dia fazer isso com você? Colocar em xeque, em dúvida, se você realmente... Então fala assim, eu sou filho de Deus. Porque eu creio que naquela cruz, Jesus me transformou em filho do Pai. Amém? Então é por isso que você é filho, não é por mérito seu. É por mérito de Jesus. Provérbios 27, 7 diz assim, ó, olha só. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Traduzindo tecla SAP. Quem está com fome, come qualquer coisa. Quem está passando fome, come qualquer coisa. Se eu sou filho, eu vou comer qualquer coisa? Filho do rei é o quê? Se eu sou príncipe, eu vou comer qualquer coisa? Eu vou aceitar qualquer coisa? Porque eu sou príncipe. E você, mulher, é princesa. E não é uma ficção, é uma realidade bíblica. Você é princesa de Cristo. Eu sou um príncipe de Cristo. Ponto. Provérbios 7, 27, 7. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Você tem outros padrões. Eu não vou me misturar com isso daqui. Eu não vou aceitar isso aqui. Eu quero mais para a minha vida. Eu não quero. Isso aqui não cabe a mim. Eu quero mais do que isso. Agora, quem está passando fome, ó, esse lanche aqui, está aqui no micro-ondas faz 8 dias. Quer arriscar? Ah, estou com fome. Amém? Pegou a revelação aí? A outra versão diz assim, né? A alma farta pisa o favo de mel na área, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Daniel percebeu que o seu povo se acostumou com a terra babilônica, se conformou com o mundo à sua volta. Então Daniel, ele não perdeu a identidade. Mas o povo todo de Israel, quando acabou o cativeiro, sabe o que aconteceu? Eles não queriam voltar para Israel, para ajudar. Sabe o que é, rapaz? Eu já construí casa aqui, tenho 3 padarias, tenho 2 açougues. Tá, mas aqui o costume é outro. Aqui é outro padrão, é outra parada aqui. Não, mas então... mas... Não, gente, a gente tem uma identidade. Jerusalém. É outra identidade. É outro alvo nosso. Não, então, mas é que se acostumaram com o cativeiro. Com o que era dali. E Deus não está falando com outra pessoa, tá? Porque às vezes Satanás é sujo. Nossa, se a fulana estivesse aqui, eu sou fulano. Não, Deus está falando com você. E comigo. Quando Deus quiser falar com ele ou com ela, ele fala com ela. Deus está falando comigo e com você. Amém, Jesus? Romanos 12, que a Cris tanto gosta. Não vos conformeis com esse mundo. Ah, não, quer saber? Cara, o mundo está assim mesmo, não dá para viver diferente. O mundo é isso aí. Nós somos aqueles que não nos conformamos com esse mundo, mas vivemos nos padrões bíblicos. E aí eu finalizo para que experimentai-vos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, gente, eu vou colocar aqui no cantinho, vou pedir para a Júlia vir aqui. E eu vou fazer tudo de acordo com o que Deus... Isaquinho, se você quiser vir no violão aqui, eu te agradeço. Hã? Isso, por favor. Eu vou fazer tudo especificamente como Deus mandou, porque eu não vou mudar, né? Deus me trouxe e eu fiquei muito feliz quando Deus começou a confirmar algumas coisas. Eu falei, nossa, que legal. Conforme Deus foi falando, aquilo foi acontecendo, né? Meu irmão, eu estou em casa, eu vou falar isso na frente dele, sofredor. E Deus sabe do meu coração do que eu estou falando, porque as dores que ele passa é bem parecida com as minhas, né, Juninho? As nossas dores são bem parecidas, né? E quando eu vejo a dor dele, dói em mim. Porque assim, quem passou por um problema tal, quando ele vê alguém passando pelo mesmo problema, ele se compadece.
Porque ele vivenciou aquilo. Ele sabe como que é. E o Espírito Santo falou para mim, olha, vocês vão jejuar, orar, me buscar. E no dia, eu quero que o seu irmão ore. E enquanto o seu irmão ora, você unge os homens e a Júlia unge as mulheres. Tá? Então eu quero... Amém, Jesus? Está ligado aí, Zacão? Está desligado o violão? Então, eu queria que você entendesse, antes da oração, que não é o Alex, que não é a Júlia, não é o Juninho, é algo seu e Deus. Quando você sair daí, você fala assim, pai, eu vim aqui hoje, porque eu preciso dessa virada de chave na minha vida, faz anos que eu oro, faz anos, pai, eu até perdi a força, igualzinho o tanque de Betesda, não sei se vocês lembram dessa passagem, o paralítico está lá, Jesus aparece e fala assim, por que você está aqui? Ele não consegue andar, todo mundo conseguia nadar, sair, ele falou assim, olha, eu estou aqui, porque dizem que toda vez, de vez em quando, aliás, toda vez não, de vez em quando, vem um anjo de Deus e chacoalha essas águas aqui. E se alguém estiver dentro da água, o anjo vem e chacoalha a água, essa pessoa é curada. Mas eu não posso andar. Então, talvez, eu não sei você, gente, vocês estão entendendo a mensagem. Eu sou esse cara. Eu acredito que você também é essa pessoa. Eu estou cansado de ficar ali esperando aquela resposta específica. Cansado. Dói, espreme a nossa alma. E ninguém pode saber isso melhor do que você. Porque essa dor é específica e única sua. É aquela lá, sabe aquela lá? É aquela lá, ou aquelas lá. E você fala assim, pai, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode, eu creio na sua existência, mas pai, eu vejo pessoas que têm mais facilidade de chegar perto do mar, quando o mar chacoalha, mas eu nem estou conseguindo chegar no mar. No tanque de Betesda, eu não consigo nem chegar no tanque de Betesda. E nessa passagem o que acontece, o próprio Jesus fala, não precisa entrar lá. Eu vou te tocar. Então você vai receber o toque de Jesus pela fé. Não pense em homens, não pense em mim, não pense na Júlia, não pense no meu irmão. Nós vamos estar intercedendo, orando, mas é algo do Senhor. Venha conversando com Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu estou me levantando já sabendo que eu vou receber o seu toque. Amém, Jesus? Juninho? Pode vir, rapidinho. Gente, deixa eu só explicar uma coisa. Quando o Alex disse que o Ju é sofredor, é porque ele é corintiano, tá? Então... é porque não podia. A gente perde o cunhado, mas não perde a piada. E é algo que Deus me trouxe, né? Quando vocês vierem para cá, venham com isso. Eu estou sentindo o Espírito Santo muito forte, gente, nesse lugar hoje. Muito, muito mesmo. Estou sentindo a presença grande do Senhor. Vocês conhecem o Alex. Vocês sabem que a gente não é de ficar inventando o que não existe. E o Espírito Santo está falando forte comigo. O que atrapalha a gente de olhar, de ter a visão, de ir para o nosso objetivo? É o passado. O Espírito Santo me traz que o passado tem prendido muitas pessoas que estão aqui neste lugar. Porque a gente começa a olhar o que não aconteceu, o que poderia ter mudado, e a gente esquece de olhar para o alvo, que é o que Deus está mostrando para a gente. Eu estou lendo um livro, comecei essa semana. Terminei um, comecei outro, que chama Kazon. Kazon em hebraico quer dizer visão. Deus sempre nos traz visão. Eu sempre falo isso para vocês aqui, que quando Deus fala com a gente, Ele faz igual Ele fez com Abraão. Sai de tua tenda. Olha as estrelas. Conta as estrelas, Abraão. Conta a areia. Esse é o número de descendentes que eu vou dar para você. Então Deus sempre traz visões para a gente. Só que muitas vezes a gente esquece de olhar o que Deus traz e olha para o passado.
olha o que não aconteceu. Então, quando vocês vierem aqui na frente, pergunta para o Espírito Santo aí agora: Espírito Santo, o que eu preciso abandonar do meu passado? O que eu preciso deixar do meu passado? E que eu fique focada na visão que o Senhor está me trazendo agora, no Kazon. E hoje, quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo ficou falando para mim: Júlia, Kazon, visão. Efatá, que quando Jesus vai orar pela menina, Jesus fala Efatá. Efatá é abra-se, abre os olhos. Então, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos de cada um de vocês aqui. E que Deus comece mesmo a trazer visões para vocês. Que vocês, a partir de hoje, não se foquem mais no passado. Porque como o Alex bem pregou aqui, Deus é um Deus atemporal. Ele é o Pai que Ele pode ir lá no nosso passado. E Ele pode mexer no nosso passado e transformar o nosso futuro. Esse é o Deus que nós temos. É o Deus do impossível. Os feiticeiros, os adivinhos, quando falaram para o rei Nabucodonosor, eles falaram assim: rei, isso que o Senhor está pedindo para a gente é impossível. E eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui hoje. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que trouxe a visão para Daniel, para que ele pudesse contar não só o que o rei sonhou, mas responder para o rei aquilo que o rei estava precisando. E é o que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui hoje com vocês. Então, quando vocês vierem aqui na frente, venham com essa fé, deixando as coisas para trás, assim como Paulo diz, deixo para trás, e seguindo à frente, seguindo o foco, que é Jesus. Amém? Vou orar, mas eu queria falar algo para vocês, que Deus estava incomodando meu coração. Enquanto o Alex estava falando aqui a palavra, o Espírito Santo incomodava muito forte meu coração com alguém, algumas pessoas, que enquanto ele falava de tudo isso que a gente tem para receber da parte de Deus, a gente pensa assim: mas eu não sou digno disso, isso não é para mim, mas eu já fiz isso. Talvez vindo para cá eu cometi algo que não agrada a Deus. E eu quero, para a gente orar com toda a fé do mundo, lembrar de vocês da graça de Jesus. A graça. Satanás vai tentar constantemente tirar da nossa cabeça a graça. Quem nos salvou foi a graça. Eu crendo nisso, que eu sou salvo pela graça, eu recebo todas essas bênçãos aí que o Alex falou. Então não se perturbe com algo que talvez você pensou ou fez. Você está vivendo pela graça, eu pela graça. Se não fosse pela graça, eu não estaria nem falando aqui agora, porque o Senhor sabe do nosso coração. Então que você receba essa oração, crendo que não há nada que impede você de receber algo da parte de Deus. Nada, porque a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Não há quem impeça de você receber algo novo para a sua vida hoje. Nada, nada, nem ninguém. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela noite de hoje, pela visitação do seu Espírito e pela sua bondade conosco, Pai. Sabemos que somos falhos, que temos defeitos, dificuldades, limitações, mas é a palavra do Senhor que garante que Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados. Os que cometemos, os que fizemos há pouco tempo ou que ainda faremos, Pai. Mas o Senhor morreu na cruz por todos os nossos pecados. O Senhor nos amou lá. Então eu te peço, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor quebre qualquer barreira do nosso coração, da nossa mente nessa noite de hoje, para que todos nós saímos daqui cheios do seu Espírito, cheios dos dons do Senhor e melhor, Pai, com a convicção de que nada nos separa do amor de Cristo, nada nos separa do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Pai, não há acusação nenhuma para nenhum de nós aqui, Pai. Vivemos pela graça do Senhor, pela misericórdia, e constantemente, Pai, nos ligaremos mais e mais ao Senhor, ficaremos mais cheios do Espírito, pois nossa fé não é fideísmo, é fé. Nós cremos que algo novo, Pai, aconteceu conosco quando o Senhor morreu naquela cruz, e nós cremos. A gente crê, Pai, não por mérito nosso, mas cremos pela graça, que o Senhor nos salva e nos capacita a cada dia. E sabemos que é por meio da graça que vamos
melhorar as nossas dificuldades, vamos nos aproximar do Senhor. Isso não depende de nós, depende do seu Espírito. Mas basta cada um de nós aqui aceitar a cruz de Cristo, crer que morremos com o Senhor naquele dia, Pai. Então que algo novo aconteça hoje, Pai, com cada um de nós. Nos fortaleça e nos encha do seu Espírito, Pai. Que dúvida alguma, Pai, esteja em nosso coração e nossa mente. Satanás não tem poder contra o Senhor, contra a sua palavra. E como eu disse agora, e a palavra do Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Não há ninguém que possa impedir o agir do Senhor, Pai. É o que queremos te pedir, Senhor. Nos dê essa paz do coração. Nos dê esse ânimo novo, Pai, essa direção nova. E que a partir de hoje, de agora, nossa vida não seja mais a mesma, Pai. E cremos na sua palavra, Pai. Cremos no seu Evangelho e na cruz de Cristo, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo isso em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ô Cris, pode fazer um favor para mim? Isaías 48:17. Queria que você lesse para mim esse versículo. Se puder, pode gritar esse versículo, Cris, em nome de Jesus. 48:17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir ou andar. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Só uma confirmação. Quando eu sentei aqui, você falou agora, Júlia, que a presença estava muito forte, né? E eu sentado aqui, eu estava pedindo para o Espírito Santo, só que o Espírito Santo falou para mim. Então eu creio muito que muita coisa foi quebrada aqui, muita coisa do passado, né, que a gente remói no coração. Eu vou pedir para a Cris, vou abusar um pouquinho, né, da minha esposa aqui. Eu queria que ela procurasse o significado de forjar, porque Deus colocou muito isso no meu coração. Porque eu venho conversando muito com o pastor Alex o tempo todo, e a gente tem se conversado muito esse tempo. Deus tem me dado esse tempo com ele, e eu agradeço muito. A palavra forjar pode ter alguns significados dependendo do contexto. Fabricar moldando metal. É o sentido original da palavra, moldar o metal usando fogo e martelo. Exemplo, o ferreiro forjou uma espada no fogo. O Alex repetiu muitas vezes a palavra forjar. E eu estou sem óculos, não deu para eu ler. Então, Deus falando para mim o seguinte, fala assim, ó, se eu não consigo ver o porquê eu estou sendo forjado, ali ele fica forte. Então é isso que eu tinha que falar. Existe algo na Bíblia chamado visão. Então agora não depende mais. Você vai sair dessa atmosfera, você vai para outra. Antes de você vir para cá, você vai ficar visualizando você nesse tanque. Preste atenção, feche os seus olhos, você e Deus. Você vai fechar os seus olhos, você vai vir Jesus vindo na sua direção, você nesse tanque e Ele te tocando. Amém? Então enquanto você vai estar aí, vai vir um de cada vez, sem problema nenhum. Você veio, volta para o seu lugar, baixa a sua cabeça, visualiza essa visão e perceba o Jesus tocando diretamente em você. Amém, Jesus? E você pode cobrir, a gente continua intercedendo, Juninho, em nome de Jesus. E você, homem e mulher, pode fazer uma fila de homem e mulher, que nós vamos ungí-los em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, cremos no Senhor, cremos na mudança, na unção do alto. Cremos, Pai, assim como diz um louvor, o que podemos dar ao Deus que tem tudo. Queremos dar o nosso coração ao Senhor nesse momento. A única coisa que temos é o coração, Pai. É a nossa adoração, o nosso amor, nossa convicção de que o Senhor nos salvou, Pai. Então que no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, algo novo aconteça e já aconteceu conosco, Pai. Que a transformação, a mudança, Pai, para que isso não pare só em nós, Senhor, mas que alcance muitas pessoas, Pai.
Hoje sairemos daqui cheios do seu Espírito, Pai. Cheios da presença do Senhor, Pai. Para alcançarmos mais e mais vidas, Pai, que é o propósito do Senhor para a nossa vida, Pai. Queremos ser usados pelo Senhor a cada dia, Pai. Que a partir de hoje, Pai, percebamos algo diferente na nossa vida, Pai. O desejo de pregar o seu Evangelho, o desejo de pregar a sua palavra, o desejo de viver a vida com o Senhor, Pai. Sermos mais cheios do Espírito, usados pelo Senhor em todo lugar, em nome de Jesus, Pai. Que isso aconteça e nada nos impeça, Pai. Que o capacete da salvação, Pai, esteja claro, visível, Pai, na nossa mente e na nossa vida, Senhor. Que nada nos distraia, Pai. Que nada tire o foco da nossa vida com o Senhor, Pai. Satanás não tem poder algum sobre nós. Acusação nenhuma há para os que estão em Cristo Jesus. Queremos que nenhuma acusação vai desviar nenhum de nós do nosso caminho, Senhor. Do que o Senhor está fazendo aqui hoje, Pai. Nada em nome de Jesus. A partir de hoje, Pai, declaramos que algo poderoso vai acontecer através das nossas vidas, Pai. Da vida de cada um, Pai. Pois algo novo aconteceu. Te agradecemos por isso, Pai. Firme isso na nossa mente, Senhor. Firme isso na nossa mente, Pai. Nos mostre os nossos dons, as habilidades que o Senhor vai nos dar, Pai, para alcançarmos pessoas, para confortarmos pessoas, Pai. Nesse tempo tão difícil e estranho que vivemos, Senhor. Mas a palavra do Senhor também diz que nos dias finais, Pai, o Senhor nos capacitaria de uma forma sobrenatural para alcançarmos mais e mais pessoas, Pai, para a volta do Senhor que está próximo, e cremos isso, Senhor. Faça isso conosco em nome de Jesus, Pai. Nos auxilie, nos ajude, Senhor, para a honra e glória do seu nome, Pai. Senhor Jesus, Senhor, estamos aqui, Pai, para louvar a Ti, Senhor, pois para isso o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor chamou a cada um aqui para glorificar a Ti, Senhor, pois somos servos e os servos só fazem aquilo que o Senhor quer, Pai. Ó, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar as maravilhas que o Senhor tem para cada um, Pai. Que ninguém aqui, Senhor, saia sem a revelação do Teu propósito, Pai. Que todos que estão aqui, Senhor, sejam revestidos, Senhor, da Tua graça, Senhor, da Tua glória que o Senhor derramou sobre nós, Pai. Paulo falou, Senhor, na Tua palavra, que aquele que chamou iria aperfeiçoá-lo a cada dia, Pai. E é para isso que o Senhor está derramando a Tua glória sobre nós, Pai, para que possamos ser aperfeiçoados e assim cumprir com o Teu chamado, Pai. Assim como Daniel reconheceu o propósito que o Senhor tinha na vida dele, Pai, que cada um que aqui está possa reconhecer o chamado que o Senhor tem e que cumpra, Pai, seja para glorificar a Ti, seja para alcançar outras pessoas, Senhor, seja para curar, para libertar, Senhor, que cada um que está aqui receba o Teu chamado, Pai, assim como Daniel entendeu dele, Pai, e que assim, Pai, possamos ser reconciliados a Ti, Pai. Ó Senhor, quão grande és, maravilhoso, Pai. Não há outro Deus igual a Ti, Senhor. O céu proclama a Tua glória, Pai, e a Tua glória é derramada sobre nós, pois a Tua misericórdia é abundante, Pai. Tamanha abundância, Pai, que não se importa com os nossos erros, não se importa com o nosso passado, Pai, mas assim, Pai, nos leva a algo à frente e adiante, Pai, para que a gente possa crer, Pai, que aquele que nos chamou vai aperfeiçoar e vai nos levar ao nível, Pai, de completa, Pai, magnitude, Pai, que só aquele que conhece a Ti, conhece, Pai, sabe que é capaz. Ó, Pai, que a Sua graça, Pai, seja neste lugar, Pai, que todos possam sentir a Tua presença, pois assim, Pai, como imagina a sua alma, assim é, Pai. Ó Senhor, glórias a Ti, Senhor, que neste momento, Pai, possamos abrir a nossa boca, Pai, não para pedir, mas para glorificar aquele que Tu és. Grande és Tu, Senhor. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito e abundante. Ó Senhor Jesus, como podemos andar se não for pela Tua graça? Como podemos viver se não for através do Teu Espírito Santo, Pai?
que sopra vida, Pai, e vida em abundância em todos nós, Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus, glórias a Ti, Senhor.